como veterinária, empresária, provavelmente dói em você também. Mulher que precisa parar a carreira na decisão da maternidade. Hoje trago 2 convidadas que têm experiência nesse assunto para te ajudar aí na sua dúvida. Será que eu paro? Será que eu me torno mãe? Como eu faço com a minha carreira? É esse o assunto de hoje e você é a nossa convidada. Bem-vindo ao mais um episódio do Expert Vetcast, que é justamente a ideia o quê? Você está à mesa com profissionais que atuam, né, que tiveram uma jornada bonita, para falar de diferentes assuntos, né, principalmente nessa primeira temporada sobre empreendedorismo, né? E hoje seja bem-vindo a desfrutar desse momento conosco aqui. Já curte, comenta, compartilha com outras vets aí que precisam ter essa mentalidade de empreendedorismo, né? E também com o assunto que a gente vai trazer hoje. Meu nome é Kevlin, eu sou mentora, expert vet, veterinária assim como você. Minha expertise é atendimento ao cliente, vendas, posicionamento aí de você dentro da sua empresa. Eu sou o Michael, sou responsável pelo setor de marketing aqui da Expert Vet e a minha principal ideia é o quê? Fazer vocês comunicarem tudo aquilo que vocês são no off, né? Também no digital. Porque, como a gente sempre fala, né? Não basta ser bom, você precisa comunicar isso. E hoje estamos aqui, né? Com 2 super vets, né? Já são amigas de longa data, né? Hoje Além uma tarde de entre clientes, amigas, né? hein? O Eu Michael tá aqui. tô aqui pra pegar o lenço aqui, né? E pra me dar a visão que eu vi de fora, muitas de vocês, né? Acompanhando a rotina de vocês aí, principalmente a Kevin, né? E sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Né? Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Agradeço, né, o convite, a oportunidade, né, para a gente trocar ideias, conversar, né, entre nós e também passar nossa experiência para os outros colegas também. Digo mesmo, gente, é um prazer estar aqui, como sempre, né? E vamos o que a gente pode contribuir de alguma forma. Doutora Clara, intensivista, tá me dizendo aqui que gosta dessa parte, Tô né, aqui nos estudando para ir bastidores. para essa área. Mas todo mundo que vem da anestesia gosta dessa loucura, A né? gente gosta, é verdade. Então, anestesista, médica veterinária, clínica geral também, né? Tem uma grande expertise nisso. Proprietária da clínica intensiva em São José, Isso. né? Um alto gabarito aqui, hein, gente? Doutora Alana, cardiologista, né? Tem 1000 projetos também, vai falar um pouquinho aqui pra gente. Tem um foco tanto para o cliente, né? Para o parceiro, mas também para estudantes de veterinária, né? Tem uns programas bem legais, ela vai contar aqui ao longo da nossa conversa. Mas, meninas, vamos começar do começo, né? Tudo tem um começo. Então, eu queria que vocês começassem contando um pouquinho da história de vocês, principalmente ali na decisão do maternar. Quem vocês eram quando essa decisão chegou? O que vocês estavam fazendo, né, profissionalmente ali na vida de vocês? Como foi essa decisão, né? Contem um pouquinho quais as principais dúvidas, os medos, enfim, compartilhem conosco. O meu não foi planejado, né, a minha gestação, então foi um pouco no susto, né? Não foi algo que a gente vinha de tempos ou tentando ou pensando, eu e meu marido. Então, e eu digo assim, eu sou muito guiada, tenho muita fé em Deus e eu acredito em tudo que Ele prometeu e guiou na minha vida. Sou muito temente, realmente. Eu tava vindo de, assim, uma tocada muito grande profissional. Então, saí da residência, sempre com anestesia. Tava trabalhando bastante, né? Voltei pra cá. Morava em Curitiba e estava trabalhando num hospital grande aqui, sendo a primeira anestesista. Isso já são 12 anos atrás, então estava começando essa ideia de ter um anestesista fixo num hospital grande. Eu tive essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz, muito grata de ser a primeira nesse local. Então, estava assim, muito feliz, assim, no auge, sabe, uma autoconfiança grande, porque o anestesista precisa ter isso. Não é só o conhecimento teórico, você sabe que a vida do seu pet está ali naquele momento na sua mão. Então, tem que ter uma autoconfiança, tem que ter, né, uma tranquilidade para fazer. E algo não se encaixava. Deu 3 meses que eu estava nesse hospital, comecei a sentir que eu precisava repensar. E eu já trabalhava há anos, eu nunca parei. E eu não iria, provavelmente, parar de trabalhar para planejar, sendo sincera, da minha parte de anestesista. Eu vi, assim, um tempo grande até eu ter essa parada. E eu cheguei, isso até pode comprovar o dono do hospital, que eu cheguei para ele e falei assim, olha, vim aqui hoje pedir demissão.
Não tô sentindo que é o momento para eu ficar trabalhando, eu quero dar essa parada. Eu não tinha nada de intenção, não tinha um outro trabalho em vista, não sabia se eu ia ser volante ou não, nada. Eu quis parar e eu sentia que naquele momento eu precisava parar de trabalhar. Me reconectar, senti uma desconexão com a profissão e a minha vida pessoal. E daí, deu 2 semanas, eu comecei a enjoar e fiz o teste, eu tava grávida. Nossa. Uau! Foi, juro pra vocês. Então, assim, isso Nossa. é real. Eu isso achei que ela ia aconteceu. falar, não, daí eu parei, fui planejar, engravidar. loucura. Nossa. Fiz o teste, eu tava grávida. Uau. Então, Que foi loucura. assim. E eu sou muito grata, assim. Agradeço muito a Deus que naquele momento a gente sabe que pro anestesista é mais complicado. Naquela época, hoje a gente tem outras alternativas, a ativa, tá muito difundida. Mas na Mas época é, tava começando. Então, a gente era exclusivo inalatória. Tinha os Nossa. bloqueios e tudo, mas era muito inalatória. Então, eu sabia que aquilo poderia correr um risco, né? Teratogênico e tudo. Então, eu ficava com aquele medo, com aquele receio. Então, eu digo que foi o momento que Deus falou, vai! E logo ali no início, que é uma fase complicada, né? Talvez tu ia ficar um pouco mais ali na dúvida Será e que sem para? Será que não saber para? e tá se Uhum. submetendo muitas vezes a um risco Isso. que Deus já te, que nem, te né? Já revelou. veio ali e já te falou, não, Verdade. pede pra sair, fica segura aí, Fica em segura tudo casa. direitinho. Ninguém entendeu nada. Imagina, totalmente. E aí, foi isso. Foi bem lindo. Que Agradeço. legal. Que Aí idade legal. tu tinha, Clara? Eu tinha 26. Porque daí meu 26. filho nasceu quando eu tinha 27. Legal. Então, e aí foi bem. E daí a minha filha, né? Só pra contextualizar, que a segunda também foi no susto. Eu tava amamentando ainda o meu filho. Então, eu não tinha voltado a trabalhar ainda. E aí são 2 gestações seguidas. Que Então, idade de que tinha o teu primeiro quando tu soube da gestação da segunda? Ai, eu não vou lembrar exatamente em qual período que eu descobri que eu tava. Em relação a ele, mas ele tinha meses, acho que 7, 8 Nossa, meses. bem pertinho mesmo. Bem pertinho, pertinho. a diferença dos Amamentava dois é 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4. Quase gêmeos. Quase. Então, foi o momento que ele parou e eu parei. Vamos seguir isso, né? Uau, Legal. muito Uau. bom, muito bom. Legal. E tu, doutora Ana, conta pro pessoal. Quando eu recebi esse convite, eu confesso que eu me peguei voltando, né? E pensando como foi essa decisão, como foi tudo, né? Que você foi no susto. O meu foi, mas não foi. Então, a questão da maternidade, até pensei, quando que surgiu pra mim, né? Porque eu, até os 18, eu tinha muita vontade. Eu falava que eu ia ter quantos Deus me mandasse, né? Aquela coisa, eu queria muito ser. Aí, tenho uma irmã, bastante diferença de idade, tem 17 anos. Então, a minha mãe Nossa. engravidou, então eu peguei todo aquele início, né? Da gestação. Aí, quando nasceu, eu vi que não era tão fácil assim. Tinha privação de sono, né? Tinha vários contextos ali na questão da maternar. Aí eu falei, opa, e agora? Não sei se eu quero. E aí eu peguei e fiquei naquela pensativa, não sei. Aí fiquei alguns anos com esse pensamento, se eu não sabia que eu queria ser mãe. Depois voltei, não, quero, e daí fiquei naquela indecisão. Até que surgiu meu parceiro atual hoje, o Bruno, e ele veio com esse interesse, falou, olha, eu quero ser pai. E agora? Não sei se eu quero ser mãe. Mas aí os meses foram passando, né? E aí, tá. Daí, olha, engraçado, lembrei agora, não ia falar dessa parte da história. Mas aí foi onde a minha. Esquecido e voltou agora. A minha irmã, que eu falei assim, temporona, ela recebeu um possível diagnóstico de doença endócrina, que daí início eu poderia ter também, né? E a situação era que eu não poderia ser mãe. Então chegou aquilo pra mim e falou: opa, calma, uma coisa é não querer, outra coisa é eu não poder ser. E aí ela chegou nesse diagnóstico, no fim, hoje não tem diagnóstico nenhum, acho que foi uma coisa pra bater em mim, realmente. Fazer pensar. Pensei, falei, tá. Aí fui, investiguei, passei pelo endócrino, enfim, não tinha nada. Eu falei, tá, nisso tive que parar, né, os métodos contraceptivos. Olhei pro Bruno e falei, você quer ser pai? Você quer ser pai, vamos agora, tem que ser agora. Não vai ter momento certo, não vai ter conta bancária ideal, não vai ter momento perfeito, então se for pra ser, vai ser agora. Em 1 mês eu já positivei. Uau. Nossa. Então, assim, era pra ser mesmo, e foi dessa forma, foi querendo, não querendo. Quando eu pensei em desistir, já não dava mais tempo. E veio o primeiro, né? E, enfim, foi incrível. Eu falo, minha vida mudou completamente depois de ser mãe. Eu também tenho 2 anos e 2 meses de diferença, então já veio outro na sequência. Mas também foi essa decisão meio impulsiva de... E agora? Mas queria 2? Daí eu já fiquei completamente apaixonada pelo maternar, em ser mãe, né? Eu sou suspeita, eu amo ser mãe. Aí eu falei, eu quero já o próximo. E tava com um Dil na época, eu falei, não, então
Vou tirar, tirei também, a mesma coisa, 3 semanas já, já Deu tava no certo. segundo, e veio o Matheus, né? O segundo de diferença pouca de idade. Agora a gente Uau. pegando nessa questão dos bastidores já, né? Porque a Lana, a gente acompanha a Lana há muito tempo, né? A Lana já é expert, já das primeiras turmas do método, né? A Alana apareceu do nada lá na inauguração do Expert. Com um pequenininho, Eu né? disse, meu Deus, da onde saiu essa pessoa? E aí eu ainda falei, né, traz, ele era recém-nascido, o Muito José, o pequeno. primeiro, né? Uhum. Então, assim, a gente tem o mesmo tempo do José de parceria. Não, e daí eu ia falar justamente disso, né? Não podia ser diferente, né? Porque a gente acompanha ela ali, vê os projetos, pum, surgiu o projeto, eu vou fazer, vamos fazer, do nada ela tá fazendo, tá acontecendo, é reunião aqui, reunião ali. Corajosa. E, A Alana é e vai assim. pra cima. Eu e o Michael, a gente só olha o que a ela tá Alana aprontando está agora, não dá nem fazendo. tempo, né? Não dá nem de acompanhar, tá tanta coisa. Né? E com o bebê não foi diferente, né? O projeto, então tá, agora eu vou. Exato. E é que nem eu falei, Vamos pra me cima. transformei sendo mãe, mas também vocês, lá tem a idade do José. Foi muito importante, porque é isso, se autoconhecer, né? Então, eu ainda é muito nova, né? Enfim, surgiu esses dois na minha vida, né? Eu falei, e agora, né? E aí foi Kevin ali plantando umas sementinhas na minha cabeça. Olha, faz sentido. E aí, junto com o maternar, aí eu falei, enfim, nossa, foi incrível. Então, teve a junção, né? Desse autoconhecimento, de aprender muito, e com o ser mãe, né? Enfim. Muito legal, nossa. A gente vem, né, agora a Lana falando sobre a forma como nós te guiamos, te ajudamos ali nesse Uhum. processo de transformação profissional, né? E que chegou para nós bem como é a maioria dos nossos clientes, né? Um processo de transformação. Ela estava saindo ali do trabalhar para os outros, né? Que nem a gente fala assim, gerente de luxo, né? Que Uhum. era aquela sociedade, mas que tu ainda tá na aba de alguém para, não, eu quero seguir a minha carreira, né? E eu creio que muitos dos que estão nos assistindo sejam essa galera que tá nesse medo da transição, vamos ouvir o que os que já fizeram estão fazendo, né? Exato. E só que tu também esteve presente ali numa fase muito importante para nós, né? Que aí nesse processo aí, como eu falei aqui no início, a dor bateu em mim, eu pensei, se tá doendo, tem mais pessoas que precisam escutar, porque eu vejo que, como a Clara falou, a gente estuda, muitas vezes não tem tempo para parar para pensar na vida pessoal. Isso eu vejo nas mentorias, eu vejo assim uma coisa que me doeu muito uma vez que uma aluna falou foi assim, ó. Então, já mais velha, né? Ela falou assim, então, eu nem tive tempo de pensar. Quando eu vi, já tinha passado o tempo. E aquilo ecoou, assim, na minha mente, sabe? Eu pensei, nossa, não. Que, como a Lana falou, uma coisa é eu fazer a escolha e não ter. Outra coisa é chegar lá com 40, com 50 e me arrepender de não ter feito, porque daí eu já não posso mais. E isso foi algo que aconteceu comigo, né? A Clara tava falando e eu me lembrei, assim, como diz a Lana, veio um filme na minha mente, que eu precisei parar para olhar para mim. Porque a gente já estava tentando há 8 anos, diferente de vocês, que foi muito rápido. Eu e o Michael, nós estávamos tentando há 8 anos engravidar, quando realmente veio o João, né? E não foi um processo simples, foi realmente a gente precisou parar e olhar pra gente. Tinha uma questão de saúde envolvida, né? Eu tenho endometriose, eu precisei fazer tratamento cirúrgico, inclusive uma cirurgia bem complexa. Só que na minha rotina, o trabalho ele esconde muitas vezes a gente parar para olhar para as nossas dores. Porque os dias vão passando e a gente vai fazendo, vai correndo. E quando vê, já foi. E aí acontece isso que aconteceu com essa aluna, sabe? Quando veio, ops, passou. Eu já com 35, né? Fui mãe com 35. Então, assim, eu precisei parar. E eu me vi um dia bem assim, que nem que meu relato nesse ponto foi parecido com o da Clara. Só que eu tendo que curar algo em mim. Foi assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não tô olhando para mais nada, a não ser pro trabalho. Também estava numa ascensão, então eu me formei, logo recebi o convite para vir para Santa Catarina. Trabalhei no plantão pouquíssimo ali, eu fui muito plantonista durante a faculdade, mas quando eu me formei, a minha ascensão foi muito rápida, porque eu também já não era mais uma menina, já tinha uma experiência. Então, assim, eu fiz plantão alguns meses, logo a minha gerente técnica ali, a diretora, ela percebeu que tinha algo a mais ali em mim, que ela poderia me colocar como linha de frente. Já fui linha de frente do hospital que eu trabalhava, e logo eu já fui para gerência. Justamente por esse trato com as pessoas, para cuidar da equipe, para cuidar dos clientes. Então, foi muito rápido. E eu tava nesse nível, numa rede importante.
sabe? E eu precisei dizer assim, não quero. Sabe, eu precisei fazer o que Não tu fez. Eu passo peguei minha atrás. moto na época. Não era qualquer moto, gente. Era uma CB300. Gostava muito, gente, quando passava. Não sabia dessa, hein? Pois é, sempre tem coisas, sempre tem algo pra ser revelado. E eu peguei, assim, eu também acredito muito em Deus, né? Nós somos cristãos. Eu pedi um sinal pro Senhor e eu nunca vou esquecer, tá? Loucura. Eu saí assim, eu fiz uma oração que eu nem falei alto pro outro lá não ouvir. Eu pensei, só Deus pode ouvir meu pensamento. E olha que bobice, gente. Eu pedi pro Senhor me mostrar alguém com uma blusa verde naquele dia, se fosse pra mim pedir demissão. Olha o grau da loucura. E aí eu cheguei no hospital, o que eu fiz? Liguei as câmeras e fiquei olhando pra mim, alguém de verde. Caçando, né? Mas, Senhor, é um verde específico. Gente, ele não me manda. E nada acontecendo nisso. Veio uma enfermeira e contou uma história absurda que tinha acontecido de um enfermeiro que teve um ataque cardíaco, alguma coisa no meio da internação. Que liga com essas coisas assim, tipo, cara, a gente precisa olhar pra outras coisas a não ser o trabalho. Não, se isso aconteceu, tinha alguma coisa. E eu ouvindo aquela história, do nada entra assim a Karen, que é uma outra parceirona minha, assim, veterinária, anestesista. Ela entrou assim, botando jaleco, aquela blusa verde. E eu olhei assim, Tá aí. junto naquela história toda, eu falei, olha só, vou pedir demissão hoje. Como assim? Peguei minha moto, fui lá na outra unidade, onde estava uma dos nossos chefes ali. Eu falei assim, olha, eu preciso sair. E o meu relato foi exatamente o que a Clara falou. Eu preciso olhar pra mim, eu preciso olhar pra minha casa, eu preciso olhar pra tudo isso, sabe? Eu acho que já fica uma mensagem aqui pra você que tá escutando. A gente precisa equilibrar os pratinhos. Às vezes, alguns pratinhos vão cair, mas não pode cair e ficar lá. E aí, com 50 anos, eu olhar pra minha vida e pensar assim, o que eu fiz da minha vida? Não era isso que eu queria. E a gente também tem que ouvir essa voz interna. A gente precisa ter essa parada e entender que às vezes é um sinal, é algo que tá dizendo. Tem e que... as pessoas que vêm ao nosso... que a gente tem que observar, às vezes, que a gente tem isso na cabeça, né, de não gostar de pessoas, né, nós veterinários. Não gosto de pessoas, então às vezes por isso não escuta uma pessoa que vem de forma genuína, dando aquele sinal, né, falando pra gente, né, então a gente se ligar contando uma nesses sinais. história, né, bem naquele contexto que eu já tava com a minha mente naquilo ali, eu disse, meu Deus, tem alguma coisa aqui acontecendo. E aí, só pra finalizar, contextualizar aí, pra gente ficar no mesmo ponto das histórias, eu parei, fiz a cirurgia, olhei pra dentro de mim, né? Startamos esse projeto do Expert Vet justamente porque eu atingi ali um burnout com essa ansiedade toda. E eu pensei, cara, a gente precisa falar com os colegas, a gente precisa encontrar um lugar onde a gente seja realmente uma comunidade. Eu acho que essa conversa de hoje tudo a ver com o que a gente fala sobre ser uma comunidade, além do profissional. Né? Porque pra gente atender bem, precisamos estar bem. E aí, daí sim, aí fiz o tratamento, 2 meses, engravidei. E aí, chegamos no mesmo nível de história que todo mundo, então, com filhos. Mas é bem isso aí, né? Isso que a gente diz, a questão da comunidade, né? Eu acompanho ali nos bastidores, vejo a Kevin manda mensagem, Alana, essa situação aqui, né? Uma ajudando a outra e todo mundo crescendo junto. Porque é isso, é equilibrar os pratos. Porque a gente não é só... Eu não sou veterinário, mas eu quase me digo que eu sou veterinário, estou convivendo com vocês. Né? Mas vocês, né, são veterinários, mas são mães, são esposas, são muitas outras. E não dá para, vamos separar o profissional do pessoal. Não existe isso. A gente é uma pessoa, a gente é um corpo, é uma alma, um espírito, né? E a gente tem que equilibrar e cuidar disso, né? Que Deus nos deu ali. Sim. E agora vamos, né, falar sobre... Tá, vocês ali tiveram, né, o pequeno. E como que foi a questão, tipo, tá, agora eu vou ter que parar, né? Como que foi essa questão de lidar com esse parar para vocês? Veio a notícia, e agora? Na minha cabeça, pra mim, não ia ter que parar. Não, me negava, me neguei muito tempo. Não vou parar, não vou, não precisa, vou dar conta de tudo, eu consigo, né? E fui seguindo gestação até o último mês, estava trabalhando, né? Como a Kevin disse, eu era sócia, né, de uma empresa, mas sempre ainda debaixo da asa de alguém. Então, eu tinha um trabalho intenso, né? Eu estive desde o início dessa clínica, ajudei a crescer de 3 funcionários, foi para 30, então realmente cresceu muito a equipe. Foi onde também eu consegui um aprendizado absurdo, né? Que foi essa questão de aprender a lidar com as pessoas, porque eu era aquela coisa individualista, né? Então, muito das coisas que eu faço hoje ainda consigo fazer sozinha, porque eu vou coletar sangue, vamos lá, eu e eu mesma.
Então, eu tive que aprender a lidar com isso de equipe, né? Então, foi na garra, né? Na garra. A gente foi para aprender. E aí, início, eu falei, não, eu vou dar conta, não preciso, não vou parar, vou, né, vai nascer, eu vou estar aqui, vou fazendo, né? Então, tem fotos até, o José, não tinha, acho que 1 mês de vida, eu tava lá fazendo eco com ele aqui, amamentando, né? Então, foi meio sofrido, porque eu tive algumas crises, né, no meio do caminho, porque eu queria, e não, como é que eu vou fazer? Até que não dava, não tem como, não tem, a gente precisa pausar, né? E realmente foi no meio disso tudo, na minha cabeça eu não conseguia aceitar isso, até que eu realmente pausei, mas não pausei ao mesmo tempo, eu comecei a ir atrás de outros caminhos, né, a priorizar o meu tempo, porque é isso que a gente, depois que vira mãe, que a gente faz, né, priorizar o nosso tempo, então eu vi que tinha projetos maiores que eu poderia, de repente, me envolver, e que fizesse sentido realmente, né? Porque às vezes a gente vê que não faz sentido e a gente fala, não, isso realmente não é, sofri, imaturidade, sofri muito, mas eu fui vendo que por aquele serzinho eu precisava estar bem, então, né? Isso que eu procuro e eu sempre falo, se eu não estou bem, eu já começo no mesmo dia. Se a gente acorda de mau humor, a gente, mulheres, ainda tem aqueles momentos hormonais, né? Se a gente acorda de mau humor, a gente já vê que reflete na hora na casa, né? Então, foi com o tempo que daí eu vi que realmente saí da empresa que eu estava, já comecei a almejar outros, né? A Kevin veio também, outros projetos que também no meio do caminho foi conturbado, né? Até que realmente eu vi o que eu precisava, mas foi meio que a força. Com o Matheus já foi diferente, já tinha, né, uma maturidade maior e consegui pausar, mas aí eu já consigo hoje ter equipes e pessoas, aceitar que tem pessoas que possam me ajudar, né? Hoje foi, pra mim foi assim, não foi tão fácil. Não fácil. E não teve essa questão de realmente vocês falarem parar e respirar. Hoje eu consigo fazer isso, mas não foi tão fácil assim, de aceitar. De aceitar. A minha foi um pouquinho diferente, mas eu fui forçada realmente, né? Eu na Ah, gestação, eu tenho uma condição que é a hiperemese gravídica, então assim, é um enjoo muito, muito grande, é mais grave. Então assim, em muitos momentos eu tive que ficar internada com medicação, porque a medicação para o enjoo normal, Não para as pessoas não cessa. cessava. Então a gente daí fica desidratado, não consegue comer, emagrece. Minha filha não ganhava peso, eu tive que, os 2 últimos meses da gestação da Sâmia, eu tive que ficar deitada na cama, Obrigada. obrigada, ficar de lado e comer só proteína. Comia 8 ovos por dia para ela tentar ganhar peso no último mês. Então, assim, eu não conseguia realmente voltar a trabalhar porque eu estava numa condição de saúde mesmo, né? E isso foi muito difícil para mim. Porque, assim, eu sempre gostei muito, sempre foi o propósito da minha vida ser veterinária. Eu falo, eu tô no lugar certo. E eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, para ter essa, assim, ficar forçada a ficar naquele momento, parar, porque estava numa condição e fazer isso pelos seres mais importantes das Sim. nossas vidas, né? Eu também não me via como mãe, mas igual a Alana falou, meu Deus, eu amo. A maternidade, assim, mudou completamente. Eu amo os meus filhos, eu amo maternar. Então, assim, é uma mudança que teve grande na minha cabeça. Mas eu também. Mas se eu pudesse, eu iria, tenho certeza que eu iria até o 9º mês trabalhando, né? A gente sabe disso. É um desafio, né? Eu fico ouvindo mais uma vez, né, o senso de comunidade. Eu tô aqui ouvindo vocês falar e pensando que a Alana, ela foi uma das minhas grandes parceiras ali no pós-parto, né, até hoje, né, de troca de figurinha. O como é importante a gente tá, né, trocando com pessoas, seja na nossa profissão, seja no nosso maternar, seja em várias situações da nossa vida, a gente estar sentando em mesas, né, às vezes não é hoje com a internet, o WhatsApp tá ali, né, ou um podcast como esse, às vezes quando a gente não tem, né, não tem com quem pegar conselhos empresariais. Podcast, né, hoje em dia tu tá ali, tá malhando, tá fazendo alguma coisa, tá ouvindo, tá se alimentando. E no maternar também, acho que também fica essa dica, né, o como é importante a gente ter com quem contar, trocar uma ideia. E a Alana, ela foi uma das que me... Bom, a Alana com 27 dias, eu acho que o Matheus tava. Ela me aparece lá em casa, eu no final da gravidez, eu passei bem mal na gravidez também. Eu queria, a gente tem essa ideia, né? Vou trabalhar até o último dia. Eu trabalhei até o último dia, literalmente eu dei uma mentoria até o último dia. Mas assim, não foi como eu queria, não foi no ritmo que eu queria, entende? E não conseguia também, porque eu também cansava demais, eu passei bem mal, minha pressão muito baixa. Carro. Nossa, eu não podia andar de carro. Mais de 15 minutos andando de carro, eu passava muito mal. Teve um dia que eu não consegui voltar de ambulância. Vocês não têm noção.
Mas enfim, a Alana, com 27 dias de pós-parto dela, me aparece lá em casa pra me visitar. Com os 2 bebês. Segundo filho, Doido, né? A gente gente. tá bem mais tranquilo. Tô só por, Muda muito, só tá? por desfrutar dessa parte. Do segundo, que eu não sei como é que é ainda. O Mike tinha que passar mal com essa ideia. Calma, não é hora de pensar sobre isso. E a Clara também, né? Eu conheci pessoalmente, porque parecia que a gente se conhecia há muito tempo. Muito tempo. Mas a gente se conheceu justamente no momento que eu estava voltando naquele encontro lá do Expert Vet, que foi lá na cafeteria na Lagoa da Conceição. Foi onde eu realmente conhecia a Clara. E eu, assim, eu provavelmente tinha brilhos nos meus olhos ouvindo ela falar, ela contando a história dela, que ela teve que parar, que ela ficou um bom tempo parada e que isso não mudou ela como profissional. Pelo contrário, né? Até acelerou. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso. Como que tá? Teve aquele choque, aquela questão ali de ver essas mudanças que fogem do nosso controle. Eu vejo que a maternidade foge do nosso controle, muitas coisas. Mas como foi pra vocês esse cenário do caos, sabe? Beleza, agora eu sou mãe, sou veterinária, sou empresária, tenho que cuidar da minha casa, mas também tenho que cuidar de mim. Como que vocês se viram nessa situação? É bem desesperador. Mas assim, eu já vinha também esse tempo trabalhando muito a questão da cabeça consumindo, né? Conteúdos e que iam me ajudar nessa parte de equilíbrio emocional. E principalmente entender que a gente não vai dar conta de tudo. É o ponto-chave. A gente tem uma autocobrança, uma culpa. A sociedade já tem. E a gente tem, né? Desconheço uma mãe que a gente não tem um pouquinho Nasce de uma mãe, culpa. nasce uma culpa, né? Exatamente. E, assim, entender que a gente não vai conseguir dar conta de tudo e tá tudo bem. Então, tem um dia que a nossa casa vai estar mais bagunçada do que a gente quer. Tem um dia que a gente demorou um pouquinho, atrasou para ver o paciente, alguma coisa que a gente não quer porque estava com o filho doente, aconteceu alguma coisa. Então, é entender que a gente não vai ser perfeito em tudo e dar o melhor. Eu sempre falo que da maternidade, assim, o importante é estar presente. Então, se você tem aquela hora do dia para ficar ali, que chegou depois do trabalho, seja de qualidade. Então, não ficar na frente com nada, com celular. Tá aquele momento disponível para estar ali, brincar com o teu filho, dar atenção, perguntar para ele como é que foi o dia na escola. Né, que os meus já estão nessa fase mais... Os meus já são mais velhos, né? Então, tem trabalho, tem prova, tem tudo isso. E a gente entender e estar presente naquele momento e dar o teu melhor sempre, em qualquer parte. Mas com esse entendimento de que a gente não vai ser perfeito em tudo. E tá tudo bem. Então, assim, é desconectar dessa questão de que, ai, meu Deus, e hoje tá tudo uma bagunça, por que eu não fiz isso? Tá no meio do caos, né? Exatamente. Então, assim, esteja ali vivendo o seu caos, e isso é muito bom. Hoje eu já aprendo, assim, consigo ver alegria nessa correria. Então, assim, sai correndo e coloca o uniforme, leva pra escola, e depois tem que ir correndo pro trabalho. Então, eu já consigo hoje não ficar naquela questão, meu Deus, minha cabeça tá louca, não. Eu sei que tem que ser rápido, né? Porque a gente tem para sair. É igual com o bebê, né? A bolsa tem que estar com 1000 coisas organizadas. E a gente se encontrar nessa bagunça gostosa. E profissionalmente, Clara, como foi pra ti daí no meio desse caos com os filhos? E aí, como é que... Então, daí Porque até então tu parou. parei. E daí, assim, quando eu tava começando a voltar, né, a trabalhar, e aí eu comecei realmente já buscando o que eu poderia fazer. Trabalhar fixo, para mim, tava complicado, né, com 2 pequenos. Então, eu comecei realmente a procurar a estratégia de ser volante e fazer os meus horários na anestesia. Então, eu ia fazendo agenda de acordo com a escolinha, a creche que eles estavam, e ok. E daí foi quando os meus estourou a pandemia, e eles ainda não estavam, assim, em séries regulares, né? Um que seria compatível com o jardim e o Alídio mais velho ia pro pré. Então, assim, eu fiz uma escolha. Falei, não vou mais trabalhar. Meu marido só que trabalhou e eu falei, vou ficar em casa, vou cuidar dos 2. Fiz toda a parte educativa, então fazia tudo que a escola mandava. Fazia os exercícios, eu alfabetizei meu filho. Legal. E foi muito legal. Aí eu me divertia, tá? Aí eu descobri essa parte de trabalhos manuais, adoro. Então fazer massinha, trabalhos, Que me legal. divirto com isso. Até hoje, sou assim, adoro os trabalhos também. E aí eu descobri que eu tinha essa questão que eu tava ali, eu tava gostando daquela parte, e assim, eu sou muito grata. Porque abri mão de tudo, porque eu tive um suporte que, graças a Deus, eu consegui. Não foi a realidade de outras, né? A gente sabe que
teve muito veterinário na linha de frente que tinha a família e estava trabalhando e também foi difícil para eles, né? Eu tive, para equilibrar, eu tive essa oportunidade de ficar com eles e foi assim um período desafiador. Tanto de pensar, né? A gente não sabia nada, né, no início da pandemia, o que ia ser, como que ia ser, se desenvolver. E assim, a minha ideia é que, meu Deus, meus filhos não podem ficar expostos a isso. Eu não quero que aconteça nada de ruim, então fiquei com eles. E aí, depois que passou a pandemia, que a escola veio, aí eu também comecei a pensar, o que que eu posso fazer? Tá, existe vida com a maternidade, né? Aham. Então, o que que eu posso fazer? Comecei aí aos poucos, né, voltando com as anestesias, só que eu vi no momento que eu falei, ai, eu já tô preparada. Eu quero o meu. Eu tinha o sonho, eu tinha a minha ideia do que eu queria. Então, eu falei, eu e meu marido, vamos abrir a clínica, né? Com todo o intuito, com tudo que a gente queria, com as coisas que eu acreditava, aquilo que eu já tinha visto em outros locais, né? Que a gente aprende muito indo também, né? Muito. Porque a Em gente quer várias o que a gente não clínicas. quer. Exatamente. Então, a gente começa a ver os parâmetros. Olha, isso que eu quero, isso que eu não quero. Eu falei, eu tô preparada. Nesse momento, agora eu quero ter a minha clínica e abrir e trabalhar com o que eu mais amo, né? E nunca deixaria de ser veterinária. E assim nasceu a intensiva daí. Assim nasceu a intensiva, com essa Nossa. ideia, né? De O terceiro fazer. bebê. É o terceiro bebê. Literalmente, né, doutora? Literalmente. Aham. E assim como a Lana falou, ela tava com um mês lá fazendo eco. Meus filhos também, desde pequeno, eles vão pra clínica, eles veem todo o andamento. Já montei pensando com um local para eles estarem lá, legal. né? E ter o espaço dele kids lá. Ai, Que que legal. Tinha brinquedos, as coisas estavam lá. Então, já pensei em tudo isso pra gente encaixar, né? Então, essa foi a minha maneira. Não tem como separar, como o Michael falou, não tem como separar. Exatamente. Antes da Lana responder, até só pra não Não perder o perder. insight, né? Uhum. Que é a que a gente tá acompanhando e a gente viu muito nos outros episódios que a gente já gravou sobre a questão de muitas vezes estar atento, presente, como tu falou. Estar presente presente. naquilo que tu tá fazendo. Uhum. Se tá com teu filho ali, está presente. Porque hoje em dia a gente tá muito acelerado. Eu falo mesmo muito no marketing, né? Que é o quê? Pra mim poder reter, né? Quando eu tô criando conteúdo lá pra vocês, pra mim poder reter o cliente que tá passando ali, eu tenho que, de alguma maneira, chamar a atenção dele. Né? Todo Né? mundo Porque ele é muito acelerado. Senão, Sim. eu sou mais um que passei ali no feed dele. Mas, qual que é o comparativo que eu queria fazer? Teve outras conversas que a gente já teve aqui, que é isso. Muitas vezes, por a pessoa estar atenta, por estar presente realmente no local, ela teve um insight, ela ouviu alguma coisa que fez sentido pro negócio dela, que surgiu, muitas vezes, no negócio dela, né? Que nem tu ali, tá presente, tá nos ambientes que tu entrou. Como eu disse, eu sabia o que eu queria e o que eu não queria. Exatamente. Porque tu estava presente. Claro. Porque tu estava atento ali, isso Atenta, aqui né? eu acho que eu vou querer na minha clínica, né? Isso aqui não tá dentro dos meus valores, Sim. né? Assim como a Lana, vai também nos lugares e foi o quê? Vendo dificuldades, foi vendo, né, o que o pessoal passa, o que precisava, o que o mercado tá exigindo muitas vezes. Sim. Então, você que tá aí, né, que acha que tá muito corrido, às vezes o corrido tá te tirando aquela ideia que de repente vai ser o que tu vai disruptar ali e criar um negócio ou solucionar uma dor. Porque como a gente fala, né? Para um negócio dar certo, ele tem que solucionar a dor de alguém. A Sim, dor é que a gente verdade. chama sempre, né? É o quê? O problema, né? A dificuldade. E, né, só para não perder o esse, fio, essa, esse pensamento que eu tava aqui, né? É importante a gente... E é isso que a gente aborda Sim. muito, né? A Kevin sempre abordou desde o início lá a questão da corrida dos ratos, né? Porque no momento que a gente tá nessa loucura, né? Se não parar, respirar, fazer que nem... Não Vocês consegue aguentam? Então, tu pensar, para né? aí, É só dá parar a um oi pro corrida, colega do né? lado, respirou. respira, toma um É nesse cafezinho, momento chega que- meia hora antes quando tu consegue, troca uma ideia com a equipe, Exatamente. porque senão a gente não vai ver detalhes. A gente vai ali, vai Às chegar, vezes você- fazer um exame, fazer uma anestesia, correndo, sai correndo, nem Isso. sabe o nome da recepcionista. 5 anos trabalhando para aquele cliente, entrando naquela clínica, não sabe nem o nome da recepcionista. Exato. E isso não dá. E E é até- uma diferença, né? É uma diferença. E até assim, ó, por exemplo, da anestesia, né? O que eu sei, eu entendo, né? Que os colegas, a gente tem uma agenda e às vezes tem uma clínica longe, a gente tem que sair. Só que sempre quando eu pude fazer a recuperação do meu paciente, ter esse tempo depois, é diferente. Claro que Então, assim, eu recuperava, conversava com todo mundo, os enfermeiros, e tava ali junto com aquele paciente até ele recuperar a temperatura. Quando a gente tem essa oportunidade, então, de ficar, às vezes até não tem agenda, o pessoal já quer ir embora. Fica esse tempo, sabe? Observa, né? Esteja presente ali para ver que tem muita coisa que a gente realmente consegue observar que a gente pode ser diferente Exato. também. Aham, Né? Fazer com o diferencial. certeza. E a Lana conta
como foi pra ti O essa caos. loucuragem Não, eu toda. concordo. Equilibrar todos os pratos. Concordo completamente com tudo que você falou. Compartilho desse sentimento. É isso, é a ordem do caos, né? E é isso, já dá risada, né? A gente tá no meio daquilo, os dois chorando ao mesmo tempo, daí às vezes dá até vontade de rir no meio da crise, mas não dá, que senão a criança se assusta, né? Minha mãe tá ficando maluca, né? Mas que é editor isso. dele não estaria errado. Mas é ver aquilo e falar, gente, peraí, ó, 5 minutos já vai parar. E realmente passa, né? É um caos momentâneo. E acho que depois que a gente vira mãe, a gente faz mágica com o tempo, né? É absurdo. A gente acha que não tem tempo. Aí a tua gente folga tem é muito. atendendo o cliente. E como que foi daí os teus projetos profissionais depois de se tornar mãe? É isso, é a mágica do tempo, né? A gente precisa ter uma logística com a agenda para atender bem o cliente, né? E também atender bem em casa, né? Então, hoje, eu tenho um pai, um marido, um homem, realmente um homem do meu lado, que a gente consegue equilibrar ali os pratinhos com muita segurança. E também, claro, né? Eu tenho rede de apoio, eu tenho minha mãe, tento não sobrecarregá-la tanto, porque senão não quero também que seja criado totalmente pelos avós. A gente consegue ter esse equilíbrio, mas é toda uma logística, né? Que nem hoje. E que o Marco falou a questão do Instagram, né? Hoje a gente tem que ter essa participação, entender, acelerar. E aí eu tô tentando fazer essa questão cuidar da minha vitrine, mas que nem hoje já fiz 3 atendimentos, 5 ecocardiogramas e meu Instagram não sabe, ninguém sabe disso. E no meio do tempo, no meio do caminho, parei para amamentar, porque eu ia sofrer se ele passasse o dia inteiro sem, porque eu tenho certeza que ele ficaria pleno. Mas eu precisei parar para ir lá, pelo menos 5 minutos recarregar as minhas e a energia dele também. E aí, para conseguir atender o próximo paciente e estar aqui, né? Então, é toda uma logística muito grande do tempo, né? E um cuidado para conseguir estar presente também ao mesmo tempo, né? Esse que a gente está falando, parar na correria. E se vai atrasar, tudo bem. Hoje eu confesso que fiquei um pouquinho nervosa em relação a chegar atrasada aqui, mas é tudo isso, trabalhando na mente, né? Tá tudo bem, chegar atrasada, Tem mas uma vai frase dar do certo. Cortella que eu gosto muito e eu vejo assim, eu uso muito as coisas porque eu venho do meio empresarial, venho muito dessa vivência do meio empresarial, né, das mentorias, do coaching, de tudo que eu me especializei e que inclusive eu entrego para os meus colegas. E uma das coisas que eu usava muito, a frase do Cortella, eu uso também na maternidade, que é: faça o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Exato. Então é esse olhar de esse é o melhor que eu posso. Não é o melhor do mundo, Mas mas é o melhor nesse momento. Então, assim, claro. eu poderia desistir do meu compromisso. Porque meu filho tá aqui chorando, porque eu vou ter que parar pra amamentar, eu vou me atrasar. Não, mas eu vou respirar um pouquinho, eu vou fazer isso aqui e depois eu vou lá. Vai ser a minha melhor versão? Não, não vai, porque eu não vou chegar no horário que eu queria. Antes de ser mãe, eu poderia chegar meia hora antes, ou depois que os filhos já estão mais crescidos, né? Eu posso chegar meia hora antes, eu posso tomar um café, eu posso ter esse tempo com os colegas que a gente comentou, né? No depois, no pós, mas agora eu não posso, agora eu tenho que sair correndo porque eu tenho que buscar meu filho na creche. Faz parte, a gente vai fazendo o melhor, né? Eu acho que nessa época que a gente tá vivendo, época de Instagram, que a gente abre ali, eu costumo dizer nas mentorias, né? É 8 horas da manhã, tu acorda, olha o Instagram. Teve gente que já correu 10 quilômetros, teve gente que já fez o devocional, teve gente que já trabalhou não sei quantas horas, já atendeu não sei quantos clientes, e tu tá assim, meu Deus, eu não sei nem quem eu sou ainda, nem escovei os dentes. Só que não, olha o erro. Não foi a mesma pessoa que acordou, que atendeu 10 clientes, que correu 10 km, que fez devocional. A gente tá olhando vários Instagrams de várias pessoas que fizeram uma escolha pra sua manhã, e talvez naquela manhã minha escolha foi dormir um pouquinho mais. E eu tô me comparando que eu não fiz tudo aquilo. Então, olha a mente da gente. Sim. Isso não muda com a maternidade, é a mesma coisa. A gente olha, a gente se compara. Então, assim, respira. O que eu escolho pro meu hoje, pro meu agora? O que faz sentido nesse momento? A gente falou de carreira, de transição. Nesse momento, quero dar uma parada. Eu fiquei no meio do caminho aí de vocês duas, né? A Alana realmente, pelo que eu acompanhei, ela não parou, né? Ela seguiu ali, equilibrando os pratinhos. Mas eu não sei se talvez também por eu realmente ter passado um processo de 8 anos querendo. Então, eu quis desfrutar mais disso, né? Então, eu
também, graças a Deus, né, o Maicon sempre presente, supriu as nossas necessidades financeiras ali da nossa casa, mas aconteceu isso, o Expert Vet estava subindo, eu nunca vou esquecer, quando o João nasceu, aí sim que entrou um monte de cliente, gente, começou cliente, o Maicon só vinha assim no quarto, eu lá amamentando, ele vinha, fechei mais um cliente, daqui a pouco ele vinha de novo, fechei mais um cliente, no início eu tava, daqui a pouco eu comecei a ficar preocupada, Só que era só eu, né, na época. só ele, eu tinha saído e eu fiquei assim, gente, E eu comecei a agora? ficar preocupada. Eu disse, meu Deus, e agora? E deu tudo certo, né? Não. Hoje a gente já tá agora crescendo a equipe, né? Estruturando, eu tô voltando a estar com a equipe, com a empresa, mas é necessário a gente entender e fazer sentido, porque eu fiquei 1 ano. Durante esse 1 ano, eu olhava meus colegas voando, meu Deus, eu tô ficando pra trás. Não, tem como. Vem aquela vozinha na mente da gente. Vem. Tô ficando. Não, mas o que que eu defini que eu queria pra minha vida nesse momento? Porque, como a Clara falou aqui, depois ela voltou, ela botou a clínica dela, continua vivendo. Hoje tu olha pra trás, se arrepende Não. de ter parado aquele tempo? Não. Então, assim, tem que fazer sentido pra gente. Sim. E cada um vai ter a sua história. O que não dá é pra olhar pro lado e me comparar, né? Com os outros. E eu com acho que esse é o certeza. problema principal que a gente tem agora em relação a isso, é a comparação. Uhum. Até entre profissionais, as mães, Mães. é uma competição, digamos assim. Ah, para parecer a melhor mãe, É. aquela que posta todas as frutas orgânicas e tudo, sabe? A rotina perfeita. Aham. E a gente fica assim se cobrando, "Ah, mas será que eu comprando fruta normal vai tá tudo certo?" A gente fica com aquilo na A cabeça. gente entra, né, num mar de... Nossa, Mas e é não isso que a gente fala, né? O existe. Instagram em si, hoje, o pessoal diz, é muito tóxico, né? Muitas vezes. Por quê? Aham. Porque é isso, é um mar de comparação, né? E a gente pega um pouquinho de um pouco do outro, um pouco do outro, e soma tudo como se fosse uma coisa só. Não existe É. perfeição, E o que né, acon- gente? Não Não. existe. E isso aí não é saudável. E aproveitando, né, já, né, como a maternidade influenciou, conta pra gente, né, Alana, como que a maternidade influenciou com o atendimento, tipo, a Alana antes, né, de maternar, depois de Uhum. maternar, como que influenciou no teu jeito de atender o cliente, no jeito de atender as famílias, né, Uhum. como isso resultou e impactou na nova Alana Ah, 2.0, isso. 3.0. Isso melhorou muito, né? Porque eu realmente comecei a gostar mais de pessoas, que né, a gente, na veterinária, a gente tem aquela, né? Gosto do bicho, não gosto de gente, né? Vejo muito isso hoje e sempre eu falo, não é assim, a gente precisa gostar das pessoas, né? Aprendi isso muito com a Kevin também. E depois que eu virei mãe, depois que eu li um livro, eu li, realmente falei, gente, precisa, o pet não vem sozinho, né? Não vem caminhando até a gente precisa entender e se colocar no lugar daquela pessoa que tá ali sofrendo, que hoje o pet realmente é da família, é um filho. Então, até eu fiz um vídeo esses dias pro Instagram, a questão do cliente difícil. Não é um cliente difícil, é um cliente exigente. E esse cliente é o que eu quero É o que a hoje. gente É quer. o cliente Uhum. que realmente dá valor no nosso trabalho. E é isso que a gente procura depois de ser mãe, realmente ser valorizada. Porque o nosso tempo é muito precioso. Para eu estar aqui, para a gente fazer, a gente realmente precisa valorizar o nosso tempo. E aquele cliente difícil é o que realmente vale a pena hoje para mim. E eles se sentem, têm empatia, né? Se colocar no lugar. Por que que ele tá daquele jeito? Acabou talvez de perder né, o filho dele. Então, mudou completamente. Passei realmente a me colocar no lugar do tutor, ser mais empática, né? Eu tinha uns funcionários que falavam que eu já, antes de ser mãe, eles falavam, você é muito mãezona, Lana. Então, realmente, é isso, né? Realmente ter esse cuidado com a pessoa, não só com o pet. Sim, amo os meus pacientes, a gente tem que ter esse cuidado, né? Também fazer o melhor, ir atrás. Eu não consigo, eu como cardiologista, confesso que eu acho que eu sou a mais generalista possível, porque eu não consigo focar só no coração muitas vezes. A maioria deles são velhinhos, então eu preciso entender por que que aquele coração não está bem, né? Às vezes tem outras, às vezes não, sempre tem várias comorbidades associadas. Tenho sim, sempre tenho colegas, outros especialistas cuidando junto, mas eu sempre tento olhar ele como um todo, não só focar no coração. Então, ter esse diferencial e os tutores veem isso, né? Eles falam, poxa, doutor, veio só ver o coração e a gente está falando sobre tudo. É isso, a gente precisa entender o paciente como um todo. Isso vai me demandar mais tempo, então eu preciso separar muitas vezes um tempo maior na minha agenda, mas para dar o melhor para aquele paciente. Então, eu só acho que é isso, né? Ter empatia e se colocar no lugar do tutor, Do né? tutor. Com certeza, eu concordo plenamente.
e com tudo que tu falou, é bem parecido. E justamente, assim, antes até eu não gostava muito, assim, eu tinha uma questão do toque, né? Então, de Aham. abraço e tudo. E hoje eu mudei muito depois da maternidade. Uhum. A minha família que vai ouvir o podcast vai saber, vai confirmar, eles vão falar realmente. Hoje eu abraço muitos tutores nesse quesito, porque a minha área, principalmente, que é a anestesia, eu sei que é o que gera muito medo, Sim. né? As pessoas têm receio, até os mais idosos falam, ai, mas ele vai, eu tenho preocupação, vai morrer na anestesia. E ele tem, ai, não quero, tenho. Então, hoje eu mudei muito e eu consigo conversar e mostrar para aquele responsável que é o melhor para o pet naquele momento. Se ele está precisando de uma cirurgia, está precisando ser anestesiado, eu vou estar ali junto com ele, vou dar o meu melhor, vou fazer tudo aquilo que eu estudei. Então, eu sempre falo, eu não abandono, não saio do lado, não, né? Tô ali monitorando o tempo todo, fica tranquilo. A gente sabe que pode acontecer alguma fatalidade, mas é mostrar para ele que eu vou estar ali o tempo todo e dando o meu melhor. Então, essa questão do abraçar, acolher, porque às vezes ele tá ali, ele não tá bravo com você. É entender isso do tutor. Exato. Ele tá preocupado com o pet dele. Assim Aham. como a gente, como mãe, né? Eu tava comentando Exato. antes com a Kevin. A gente às vezes tá com uma emergência com o nosso filho, a gente também chega às vezes um pouco alterado. Ai, eu quero logo o atendimento, tá acontecendo isso. É a mesma questão que às vezes vem um tutor e ele vai ser exigente, eu também prefiro, né? Tem essa Sim. questão do tutor exigente, justamente para isso ele vai estar nervoso, não é pessoal com você. É porque ele tá preocupado com o amor da Sim. vida dele, que é o pet ali que tá precisando de um atendimento. Sim. Então, o veterinário realmente, graças a Deus, a gente tá aí com a Kevin, a Expert tá mudando, né? Ajudando tantos colegas a entender como que é esse acolhimento, esse atendimento humanizado. É entender. E realmente a maternidade nos traz muito isso, né? Muda. É porque é isso, né? O pet, ele é um filho, né? É. Quantos clientes falam, nossa, ele é meu filho, né? A gente tem muito isso na medicina veterinária atual. E aí, como que eu quero atender o filho de alguém fazendo meia boca? É. Não faz sentido, né? Então, assim, Uma correria, né? é isso que vocês veterinário querem dizer com sempre eu tá. gosto do cliente exigente. Porque o cliente exigente é aquele que realmente vai se preocupar em fazer os exames que nós estamos solicitando, em fazer o tratamento que nós estamos recomendando. Aquela pessoa que trata o cachorro que nem antigamente, né? Fica lá no pátio, eu não quero nem saber. Não é o nosso cliente como especialistas hoje. Claro que não é que a gente não vai atender, a gente vai atender. Mas eu digo assim, talvez ele não vai fazer o que eu Saber recomendo. identificar também o tutor que tá ali na nossa Exato. frente, né? Entender se é esse que realmente ele quer Exato. fazer tudo, mas também qual tudo, não é tudo sem ter uma lógica, sem ter o Exatamente. porquê. Pedir o exame por pedir. Eu tinha uma Ele professora na identifica, faculdade né? que ela falava isso. O cliente difícil não é aquele que não quer fazer as coisas. É aquele que quer fazer tudo pelo seu pet. Uhum. Tu, como veterinário, vai saber qual é o tudo que aquele pet precisa, qual é o exame, qual é o tratamento, até onde, como que eu vou... A gente estava conversando um pouco ali com a Clara sobre os paliativos, os geriatras, né? Que é uma área que a gente Que gosta. a gente gosta. E como eu sei guiar esse atendimento? O que é o tudo que... Porque não é também tudo de qualquer jeito, só por fazer. Exato. Não, é um tudo que vai fazer a diferença na Com vida daquele consciência. pet, daquela família. Vai né? trazer uma qualidade realmente, Tem um né? porquê. E daí o Exatamente. tutor difícil, o tutor exigente, ele sente, né, essa segurança. Se ele sabe o porquê, ele vê que você está pedindo aquilo por realmente precisa, ele vai fazer. E Né? até, Então, até vai ganhar confiança muitas vezes, porque Claro. ele vai pedir, porque muitas estão exato. muito emocional envolvido ali, né? E É, daí o que acontece? Ele quer, de alguma maneira, ter a sensação de que fez tudo Uhum. por aquele exato. filho dele ali, né? E tu muitas vezes vai dizer, olha, esse exame não há necessidade, né? E ele vai sentir... E vai por quê, passar né? o porquê Por que não faz, não há necessidade? passar a segurança, ele né? vai, olha, ele podia, porque tem aquela fama, né, dos veterinários, veterinário é mercenário. Ai. Justamente para quebrar isso, porque nesses casos, né, é aí que a gente vai demonstrar ali que não, a gente não tá aqui pelo dinheiro, mas a gente tá para fazer o melhor. o melhor para aquele Exato. paciente, E né, você e passando, para aquela família. é diferente. Até em questão de processos, hoje em dia fala muito disso, né? Aumentou muito Sim. a casuística de processo no veterinário. Mas é por isso, se você não dá atenção individualizada para aquele paciente, se você não se dedica, atenção, né? exato, pediu um ultrassom, era coluna, você daí foi tratar uma cistite, mas era coluna, não prestar atenção, não sentar com o tutor e ver exatamente qual é a dor dele, né? Não, é daí para onde que vai te direcionando, talvez para um jurídico, Mais uma vez né? o olhar atento, né? E agora a gente vai mandar mensagem direta para quem, para aquela, vocês olhem para a câmera ali, falam para aquela colega que provavelmente está passando ou vai passar por Tá essa, na dúvida. por essa vai ou tá na dúvida, né? Aquela mensagem em si que ela precisa ouvir antes ou durante
essa questão desse processo da maternidade em si. Quem quer começar? A gente fica, né? Assim, ó, a maternidade, como a gente já conversou, toda essa conversa aqui, é assim, para parar, ter esse olhar realmente, para ver se é o momento que você quer, né? Se é aquilo que tá fazendo sentido para sua vida, não deixar, porque às vezes, assim, eu vejo algumas colegas, deixa para depois, daqui a um tempo eu vou parar. Realmente, existe vida da veterinária sendo mãe, a gente consegue, tá? Então, a gente consegue conciliar. Lógico, a gente precisa de ajustes, precisa, né? Nossa conversa aqui, de equilibrar tudo, rede de apoio, o que que a gente pode, o que que a gente não pode. A maternidade nos dá muito mais coragem, eu sinto isso. Eu sou muito mais corajosa, então, assim, tive essa vontade de abrir minha clínica porque eu queria fazer isso e até para ficar como legado, assim, mostrar para os meus filhos. Olha, eu abri a minha clínica porque eu quero fazer diferente, eu quero ter um diferencial, eu quero fazer do meu jeito, eu quero ter isso e mostrar para eles que a gente tem coragem para fazer do nosso jeito, né? Como a gente quer, né? O tratamento na veterinária. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu sei que a gente passa por momentos, é difícil, não se compare, tenha esse tempo, né, para você tirar para si. Kevin falou da comparação, é perfeito. Eu via muitos colegas fazendo e Itiva crescendo, e o pessoal fazendo bloqueio guiado por ultrassom. Eu ficava com aquilo na minha cabeça falando, meu Deus, eu ainda só tô fazendo com ela, ai, sabe, eu preciso fazer isso. Fica essa cobrança, mas não se cobrem, tem o tempo certo para tudo. A gente consegue. Eu voltei agora, 15 anos de formada. Tô fazendo outra pós, indo para um direcionamento. A gente muda muito também, tá? Então não se cobre em relação a isso. Às vezes tem uma área que não tá mais fazendo sentido para você na veterinária. Talvez para você é melhor em outra. Então, assim, busca depois, né, de um tempo entender, buscar outra especialidade se não tá fazendo sentido para você. E a gente consegue conciliar. É difícil, mas assim, conversem com outras mães veterinárias, porque às vezes a gente pensa, só a gente tá passando por aquilo. Clássica. O clássico, né? Lá. Daí a gente vai conversar com outra. Ai, tu também tá com isso, ele também tá com dificuldade para comer. Ai, também tem alguma coisa. Essa união que a gente tem, a gente precisa falar mais sobre isso. Porque senão a maternidade fica muito ali naquele fechado, ou a pessoa que só mostra a perfeição, né? E que ai, tá tudo certo, não tem briga, não tem questão que a gente precisa ajustar, né? A educação é muito difícil. E quanto mais velho vai ficando, tá na adolescência, isso vai tendo esses novos Intenso. desafios. É intenso. Mas assim, a gente consegue. Então, assim, busquem esse apoio, essa ajuda, conversar, e a gente consegue realmente trabalhar, ser boa profissional. E a gente ter mais coragem ainda depois de ser mãe, então buscar sempre se aprimorar, sempre ser melhor e ser presente. Se a gente é presente na vida dos filhos, eles vão ver. Meus filhos olham quando eu tenho que ficar com um paciente mais grave de plantão, eles já sabem. Eles não ficam, eles acham bonito. Então, assim, já tem aquela admiração. Porque eles sabem que o momento que eu vou estar com eles, eu vou ser dedicada a eles. Então, assim, não deixo de brincar ou fazer alguma coisa se eu tô presente com eles naquele momento. Eles devem sentir que a minha mãe está fazendo algo que vale a pena. Que vale a pena. Né? Não é qualquer coisa, é algo que vale a pena. E tu, Alana, olha lá pro pessoal de casa, dá o teu recado, maternidade e profissional. O que tu deixa de conselho aí? Deixa eu vou fazer então, só uma adendo nessa questão. Os meus pequenininhos, né? Eu já chego em casa contando o que eu fiz no dia. Dependendo, claro, não entende, mas o José já. Eu faço isso também. O José. Dizem que antes de perguntar, a gente tem que falar, né? Pra eles entenderem então, como que é. Eu conto, hoje eu contar o atendi dia. a Mel, eu vi o coração da Mel. O que José legal. já fica assim, ó. E Matheus, então, desde pequenininho, eles ficam assim, Encantados, né? encantados, né? Então é legal, né? Essa participação desde cedo também. Se eu posso deixar um recado aqui, realmente a maternidade, a profissão é possível, não existe perfeição, como a gente conversou muito aqui. Hoje a gente tem essa questão da internet, de comparação, mas ter o seu tempo, são fases, né? Estar presente realmente naquele momento, naquele atendimento, ou em casa, não estar ali, claro, vai acontecer, porque a gente é humano, mas enquanto você está atendendo, você está ali atendendo. Enquanto você está em casa com o filho. Então, realmente, o tempo de qualidade, tentar sair do celular, né? Que a gente hoje tem isso, é bom, mas tem também o seu lado ruim. Então, a gente ter esse comprometimento de realmente deixar o celular de lado e estar ali presente no momento, né? Do extraordinário, a gente fala muito sobre isso, né? E que a maternidade, a gente falou muito aqui, a gente romantizou, a gente é meio fã de ser mãe, mas que ela não é perfeita, né? Não é perfeita. E tem dias que a gente tá um caos, a questão hormonal, como eu disse também, a mulher é uma coisa assim,
Então, a gente tem momentos que a gente vai estar, né, num dia que, nossa, eu sou uma péssima mãe, a gente entra nessa questão da nossa mente, sou uma mãe ruim, sou uma profissional ruim, não estou conseguindo dar o meu melhor, a gente realmente só vai para baixo. Então, se eu posso dizer, realmente se concentrar, fazer o seu melhor, tanto na profissão quanto no maternar, que dá certo. É isso aí. Eu diria que um pratinho vai cair, né? Vai, sempre Eu cai. acho que ao invés de a gente pregar o equilíbrio todos os pratos, não deixe cair, é assim, eu vou escolher no dia de hoje. Qual que que é o vai prato que vai cair. cair, né? Tem Então, que nem a semana- Clara falou antes ali, hoje a casa vai ficar. Tá tudo bem. Uhum. Hoje eu vou ficar. Hoje eu não vou me arrumar. Eu tenho dias assim, ó, é pijama o dia inteiro. Sim, Claro, não pode ser uma rotina. No outro dia a gente vai lá dar bota um exato. batonzinho e se arruma. Mesma coisa a casa. Outro dia eu arrumo. Mesma coisa o profissional, né? Então hoje eu vou tirar o dia para focar aqui nos meus pacientes, estudar os meus casos, ver o que eu posso melhorar nos meus atendimentos. Mas hoje ele tá na creche, tá tudo bem. Amanhã ele tá doente, tá comigo? Eu tô com ele. É ele que importa, o resto a gente vai colocando. Né? Mais do que deixar cair os pratinhos, né? Pelo que vocês estão falando aí, é escolher deixar ele quietinho ali do lado, né? Não esperar ele Não cair e esperar cair. quebrar. Exato, né? boa. Né? Qual o pratinho que a gente vai equilibrar, né? Exato. É bem nisso. E falando em pratinhos, né? Contem sobre os pratinhos de vocês, né? Na parte profissional, né? A intensiva lá. Agora é a parte ali que a gente compartilha com quem está assistindo aí que não conhece o nosso lado profissional ainda, né? O que a gente faz, como que a gente faz, né? Qual o nosso diferencial, né? Onde a gente se encontra, onde te encontram, né? Seja Instagram. Conta pra gente, Clara. Isso, eu tenho a minha clínica em São José, Jardim Cidade Florianópolis, a clínica veterinária intensiva, que nasceu do meu sonho realmente de fazer um atendimento mais humanizado, onde cada paciente ele é realmente respeitado, a família, eu conheço, não é apenas mais um, né? Então, realmente a gente faz todo um atendimento especializado e sempre buscando o melhor para aquela família, para aquele pet. Então, sempre nasceu disso, esse sonho, desse respeito. Eu falo que tanto é o nosso slogan, né? Que é o respeito, o carinho. E realmente eles são um membro da família e eu os trato assim, com essa responsabilidade que é o amor de alguém. Então, os meus pacientes são o amor de alguém, são os meus amores também. Aí veio o lado mãe já abraçando todo mundo. Eu sou anestesista, né? Já há algum tempo especializada, então faço todas as anestesias, por enquanto, da clínica. Gosto de estar lá com os meus pacientes. Tenho o nosso atendimento. Tem a nossa internação, cirurgias. Então, nos procure no Instagram, que é a Clínica Veterinária Intensiva. Aceita a indicação dos colegas, Ah, né, é. doutora? Eu encaminho Pode meus encaminhar. pacientinhos lá pra Chamo doutora bastante Clara. os colegas também. Tá aqui a doutora Alana que faz, né, também. Sempre os exames pré-operatórios eu sou bem rigorosa. E justamente porque cada um eu sei o porquê de pedir, né? Pensando numa segurança maior, né, para minha anestesia. Então, tudo tem um porquê. Então, quando o anestesista pede, é porque realmente a gente está preocupado em fazer uma boa anestesia com segurança. Então, e eu sempre prezo fazer os exames realmente. Então, ecocardio que é necessário, a gente né, inclui. Então, acho que é isso. E a Lana compartilha com a gente aí. Não, né? Não tanto detalhes, porque é a mulher de 1000 projetos, Meu né? Deus, essa mulher, olha. Mas, né, como o pessoal te encontra, né? E o que tá rolando aí nesse Pois é. mundo da Lana? Então, hoje, né, cardiologia veterinária, sou cardiologista, volante, atendo tanto domicílio quanto em clínicas parceiras. Tenho alguns parceiros, né, que eu auxilio na rotina, tanto de exames pré, acompanhamento de cardiopatias. Tem também a parte de cirurgias, intervencionismo, que é um projeto também que eu já estou ali há 2, 3 anos, né, trazendo profissionais de São Paulo para realizar cirurgias de alta complexidade cardiovasculares. Eu tenho um prazer enorme em estar fazendo parte disso, que é uma evolução muito grande da cardiologia veterinária. Além, né, então também tem projetos na faculdade, que é justamente o que a gente falou aqui, entender a dor, não só passar onde a gente está passando e só ouvir e falar, tá, o que eu posso fazer diferente? Claro, a gente não salva o mundo, não dá para salvar todo mundo, mas qual a sementinha que eu posso plantar para ajudar, né, naquela questão? Então, hoje eu estou com o Vet Pro também na faculdade, que eu estou com uma turma ali uma turma pequena, mas eu falo bem engajado, uma turma que está interessada em fazer uma veterinária diferente,
que tanto assunto técnico quanto assunto que a gente conversou aqui, autoconhecimento, vendas, que a gente tem isso, né, da veterinária, como o Maicon citou, de ser mercenário, não é isso. Então, a gente trabalhar essas questões delicadas, né, mas para a gente associar também a técnica, sair um pouco daquele ser robotizado, ou, né, muito acelerado como o mundo está hoje, como a gente conversou aqui também. Maternidade, VetPro, cardiologista. Também tem um projeto novo que é a Núcleo Vet. Né? Então, além dos exames cardiovasculares que eu faço todos hoje, estou com uma equipe de diagnóstico por imagem volante. Então, a gente faz ultrassom, raio-x, elastografia, que é um exame muito interessante, descobri há pouco tempo, que traz um diferencial também. E pressão arterial, enfim, né? Vários exames aí para Na ajudar e dúvida, chama a auxiliar. doutora Alana, pergunta se ela faz. Tá batendo o coração, chama a doutora Alana. Não tá? Auxiliar aí o diagnóstico, né, dos pets. Maravilhosa. Gente, uma alegria ter vocês aqui conosco, né? Como a gente começou aqui falando, uma tarde realmente de um bate-papo leve, né? Que no dia a dia não é tão leve assim, tem seus desafios, mas que a gente vai dançando aí com mais maestria, né? Vai levando. E isso, ser mães, não nos torna profissionais ruins. Pelo contrário, acho que a maior mensagem da conversa de hoje é isso, né? A gente tá aí falando de pessoas que estão fazendo a diferença na veterinária, cujo qual eu entrego o meu cachorro, né? Que até 1 ano e 1 mês atrás era o nosso único filho, ele e o Tony, né? O nosso gatinho. Mas entrego com certeza aí, de olhos fechados, na mão da doutora Alana, na mão da doutora Clara, sei a profissional que elas são, né? Então, para você também fica esse recado. Você pode sim ser uma boa mãe, ser uma boa veterinária. Se você é homem, está nos acompanhando, manda para aquela colega veterinária que está precisando, de repente, desse abraço, está precisando escutar um pouco isso. Daquela que talvez descobriu agora, né? Tá lá assim, meu Deus, que vai ser da minha vida? Então é pra você esse episódio, foi feito com carinho e tudo que foi falado aqui foi vindo do coração, né? E, né, eu vou deixar meu ponto de vista aqui, né? O que me destacou mais, e eu acompanhei a Kevin também, é a questão da comunidade. Né? A Expert em si é uma comunidade. Né? Eu vi essa troca entre as meninas lá no grupo VIP. Né? Mas, independente seja na Expert, seja amigas, seja na igreja, qualquer lugar, tenha uma rede de apoio. Tanto profissional, né? Como, né, nessa questão de maternar, é fundamental. Né? É isso que a gente tá fazendo aqui no podcast. Que é o quê? Te dando uma mesa para te sentar com a gente para trocar ideia, para mudar a mentalidade, para abrir horizontes muitas vezes, para romper ali com aquela correria louca, né? Para ali, ó, pode estar na esteira aí, pode estar no carro, tá ouvindo a gente já vai estar abrindo a tua mente e saindo um pouco da corrida dos ratos. Então, fique com a gente. Muito obrigado, Eu meninas. que agradeço, adorei nossa conversa. Em Tem breve, muita coisa pra vir ainda, hein? Fiquem ligados aí, né, em breve, mais, né, vets aí de peso para trazer, né, com muita história, muita inspiração, muitas ideias. Então fica ligado e segue a gente aí. Até a próxima, Até pessoal! mais.